há uma premissa chamada premissa da independência das observações, que é uma premissa universal. A gente aplica-se, né, nós aplicamos essa premissa em todas as análises inferenciais, tá? Independente se é uma análise paramétrica ou não. E ela é uma premissa muito simples e que ela tem uma relação direta com o delineamento do experimento e não uma coisa testável com um teste estatístico ou coisa parecida, ou com gráfico, ou uma observação. Então, os elementos, o que essa premissa diz é que os elementos da amostra não podem apresentar dependência entre si, tá? Ou seja, um elemento ele não pode ser dependente do outro, ele não pode ter uma relação com o outro. Porque se ele tiver, ele vai enviesar os seus resultados. Para nós conseguirmos fugir, né, da violação dessa premissa de independência das observações, na maioria das vezes, um delineamento experimental, um delineamento amostral, em que nós aplicamos uma amostragem probabilística, tá? Ou seja, uma amostragem aleatória, a gente consegue resolver isso daí. Mas lembrem-se que aleatório e arbitrário são conceitos completamente diferentes. Muita gente acha que está fazendo uma coisa arbitrária, vou selecionar aleatoriamente, aí vai olhando, olha, vou pegar esse, vou pegar aquele e tal. Isso não é aleatório, aleatório é sorteio, ok? Aqui um exemplo, né? A gente tem um estudo aí que foi publicado há alguns bons anos sobre índice de infecção natural de uma espécie de barbeiro chamada Panstrongius megistus, pelo parasito Trypanosoma cruzi na ilha de Santa Catarina. Então, a gente observou ali que tinha um grande problema de viés, porque as amostras que o estudo obteve foram, de fato, amostras que violaram, né, essas amostras violaram essa premissa de independência das observações. Como assim? Então você tem a ilha de Santa Catarina, aqui eu coloco como exemplo, não são os dados reais do artigo, ok? Então ali, ó, cada pontinho desse é um ponto onde foi ou foram coletados barbeiros, tá? Então eu coletei ali em 10 pontos, e desses 10 pontos, em 4 deles, na verdade em 2 deles, encontraram-se barbeiros infectados. Tá? Então o índice de infecção natural é o quê? É uma prevalência, né? Um índice. Você vai lá e divide 2 pelo total, o número de infectados pelo total. 2 dividido por 10 dá 0,2, vezes 100, 20%. Tá? Ou seja, no nosso exemplo, o índice de infecção seria 20%, só que os autores fizeram algo um pouco diferente. Os autores, em um desses pontos, eles encontraram uma quantidade grande de barbeiros, 60 barbeiros. Todos esses 60 barbeiros estavam infectados, só que esses barbeiros, eles eram oriundos de um mesmo ninho de gambá. Então, quando você pegou os 60 barbeiros e verificou que todos estavam infectados e colocou esses 60 barbeiros como 60 amostras diferentes, você violou a independência das observações. Por quê? Porque esses barbeiros, eles não são independentes, eles são dependentes, eles têm a mesma origem. Tá? Então, enquanto esse ponto era para ser considerado como somente um ponto de infecção, ele foi considerado como 60. Então, no final das contas, você colocou aí 69 barbeiros equivale a 100%, então 61, que foram os 60 infectados mais aquele lá de cima, qual o índice de infecção? 88%. Então, reparem que aqui a gente tem um índice de infecção artificial da ilha de Santa Catarina. Por quê? Porque as amostras eram dependentes, tá? A maioria dos barbeiros encontrados infectados eram provenientes de amostras dependentes, ok? De observações dependentes.
Então, os pesquisadores de fato não responderam essa questão inicial, que era índice de infecção, qual o índice de infecção natural do barbeiro pançonônio do megisto pelo parasito Trypanosoma cruzi na ilha de Santa Catarina, mas sim qual o índice de infecção natural do pançonônio do megisto naquele determinado ninho. Aí tudo bem, é um outro tipo de pergunta. Então, como a sua pergunta, né, com uma pergunta diferente, você pode até transformar aqueles dados dependentes em independentes, porque ali você estaria buscando só o índice de infecção no ninho. Então aí você corta essa relação de dependência. Aqui um outro exemplo, eu coloquei como exemplo aqui a nossa Universidade Federal do Espírito Santo, mas a gente poderia utilizar qualquer uma outra. Falando de pesquisa eleitoral, a gente sabe que universidades têm, de forma geral, um viés político, né? Como qualquer área, qualquer instituição, qualquer local que você for, né, nós podemos encontrar esse viés também. Então, o que seria se eu for fazer uma pesquisa eleitoral para verificar qual será o novo prefeito de determinada cidade, ou o presidente do país, e você vai na porta de uma universidade, tá, e vai entrevistar alunos, professores ou a comunidade universitária ali com relação a quem, né, em quem eles votarão, você vai ter um viés muito grande na sua amostra. Então, o que na verdade você vai estar mostrando ali? Uma pesquisa eleitoral de quem vai ganhar para presidente do Brasil representando a população brasileira? Não, você vai estar representando a população daquela universidade. Tá? Então, uma forma de você evitar essa dependência, né, essa violação da premissa de independência das observações, seria você pegar aleatoriamente pessoas do país inteiro, tá, para verificar, fazer pesquisa eleitoral para presidente, né? Um sorteio, por exemplo, de CPF seria a melhor forma, apesar de nem sempre ser possível. O próprio fato de um pesquisador, tá, a pessoa que vai pesquisar e fazer as perguntas sobre em quem vai ser votado ou não, o simples fato da pessoa selecionar alguém na rua para fazer essa pesquisa, ou a pessoa aceitar ou não, isso já inclui viés, já inclui arbitrariedade. Por isso que o sorteio é sempre melhor, e não o arbitrário. Aqui a gente tem um exemplo de um parque nacional, se não me engano é Parque Nacional de Itatiaia. Aqui só como exemplo, imagina que você vai fazer um trabalho de amostragem nesse parque, tá? de algum tipo de espécie que você está estudando. Você tem várias possibilidades de fazer amostragens aí, depende muito da sua pergunta. Mas aqui um exemplo assim mais generalizado. Digamos que você queira coletar para conhecer a diversidade no parque inteiro, né? O que seria o ideal? Que você tivesse amostras sorteadas por todo o parque. Tá? Então você põe ali a área do parque e sorteia os locais onde você vai fazer a amostra. Como que seria uma violação da premissa de independência, por exemplo, nesse caso? Eu cheguei nesse parque para fazer uma amostragem, ao invés de eu sortear os locais que eu vou, não, eu vou próximo onde tem uma trilha, ali próximo dos alojamentos e coloco minhas armadilhas ali, porque é mais fácil, é mais perto, eu vou ter menos trabalho. Então você vai criar sim um viés, tá? Você vai criar um viés porque você vai estar coletando em um local específico e todas as suas coletas sendo feitas ali, elas não representarão o parque como um todo, tá? Então isso também viola a premissa das independências. Quer não violar essa premissa? Sorteio, tá? Amostragem probabilística, amostragem aleatória.